Hoje vamos ler, primeiramente, em Mateus, capítulo 18. O Evangelho segundo Mateus e o capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mais alguns versículos em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento e o terceiro capítulo, Apocalipse capítulo 3, e o versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Observe bem o fim deste versículo 8. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É só isto que vamos ler. Deus há de abençoar ricamente esta porção da sua palavra. Ontem nós consideramos as palavras do Senhor Jesus Cristo quando disse: eu edificarei a minha igreja. E pensamos um pouco naquela igreja que o Senhor disse que iria edificar. Notamos que quando o Senhor falou aquelas palavras, ele usou o tempo futuro do verbo, indicando que a igreja naquele tempo ainda não existia. Ele ia edificar a sua igreja. Notamos que até aquele momento Deus estava agindo aqui na terra, operando através da nação Israel, nação com a qual ele fez um concerto que agora ele chama de o Velho Testamento, a Velha Aliança. Mas com esta igreja que o Senhor ia edificar, ele ia fazer uma nova aliança. Quando ele instituiu a ceia do Senhor, ele indicou este fato. Dando o cálice aos seus discípulos, disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E notamos como Hebreus capítulo 7 nos ensinou claramente que, havendo uma mudança no sacerdócio, faz-se necessariamente, obrigatoriamente, uma mudança nas leis. E assim notamos que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma continuação de Israel. Deus deixou de operar através daquela nação, deixando aquela velha aliança, para começar, a partir do dia de Pentecostes, do qual lemos em Atos 2, operar através da sua igreja, através de uma nova aliança. E continua operando através desta igreja, através da nova aliança, até o momento quando a igreja será arrebatada, e então tornará a operar
através da nação de Israel, conforme o velho concerto. Nós aprendemos de tudo isto ontem, que nós vivemos na dispensação em que a igreja é o veículo através do qual Deus faz a sua obra. E nestes dias estamos debaixo de uma nova aliança. E notamos que não podemos cair no erro de muitos cristãos no primeiro século e de muitos cristãos no dia de hoje de tentar impor na igreja os princípios do velho concerto. Aqueles princípios eram próprios do velho concerto, mas não têm lugar na igreja. E os princípios da nova aliança são aqueles que encontramos naquela parte da Bíblia que chamamos de o Novo Testamento. Eu edificarei a minha igreja, disse o Senhor. Hoje eu quero continuar com este pensamento mais um pouquinho, notando que o Senhor Jesus Cristo edificou esta igreja, que é realmente o seu corpo. A igreja é o corpo e ele é o cabeça. Sendo que a igreja é o corpo de Cristo e ele o cabeça, é claro que não pode haver hoje uma reunião desta igreja, uma manifestação visível desta igreja, porque a maior parte dos membros deste corpo já estão no céu. Uma pequena parte ainda está na terra. Seria impossível, por enquanto, reunir todos os membros deste corpo. Portanto, esta igreja, a igreja de Cristo, não pode agir tomando decisões, fazendo obras, e não pode haver na igreja, aliás na terra, uma organização que se chame a igreja de Cristo. Mas o que existe na terra são muitas igrejas, num sentido estritamente local. Notamos ontem que Deus usa a palavra igreja no Novo Testamento talvez umas 15 vezes para descrever o corpo de Cristo, que inclui todos os verdadeiros cristãos, que alguns gostam de chamar de a igreja universal. Mas se ele fala desta igreja talvez umas 15 vezes no Novo Testamento, em mais ou menos 95 ocasiões, ele usa a mesma palavra, igreja, num sentido estritamente local. E o que Deus está fazendo aqui na terra hoje é operar através de igrejas locais. Mas antes de considerarmos a natureza dessas igrejas locais, precisamos esclarecer uma coisa mais. Já que o corpo de Cristo não pode reunir por enquanto, vai reunir no momento do arrebatamento. Mas até aquele momento ela não pode reunir e, portanto, não pode tomar decisões efetivas. Os homens, talvez na sua ignorância, talvez em rebelião, fazem as suas organizações, e é uma coisa comum em nossos dias ouvir a palavra igreja no sentido de uma organização mundial. Alguns até pensam que existe, em primeiro lugar, a Igreja Universal, que é o corpo de Cristo, da qual já temos falado. Existe também a Igreja na Terra, que inclui todos os cristãos que vivem em determinado momento na Terra. E existe, em terceiro lugar, igrejas locais. Eu gostaria de dizer com clareza que a Bíblia não apresenta estes três aspectos
da igreja. Apresenta a igreja em dois aspectos apenas. A igreja, o corpo de Cristo, e as igrejas locais. Se fazemos uma organização, organizando todos os cristãos na terra, falando desta igreja como sendo a igreja visível, a igreja na terra, é lógico que esta organização terá que ter uma cúpula, uma liderança, ou em outras palavras, um cabeça. E a igreja não pode ter dois cabeças. O cabeça é Cristo. Os homens têm feito as suas organizações. E se vocês me permitem, por algum momento, citar nomes, não com o intuito de criticar, mas simplesmente para esclarecer. A organização chamada Católica Romana tem no Vaticano o seu Papa. A igreja chamada Ortodoxa tem em Constantinopla o seu Patriarca. As igrejas protestantes têm os seus moderadores, arcebispos, ou em certos casos, reis ou rainhas, como cabeças das suas igrejas. Mas não pode haver duas cabeças num corpo só. Seria uma coisa anormal. E na igreja, o corpo de Cristo, não pode haver, além de Cristo, outro cabeça. É um erro gravíssimo reconhecer uma cúpula, quer seja uma só pessoa, como o arcebispo, patriarca, rei ou papa, ou quer seja um grupo de pessoas que procuram controlar e orientar o que eles chamam de a igreja na terra. Para assumir uma posição de liderança desta forma, aquela pessoa ou aquelas pessoas estão usurpando a posição que pertence unicamente a Jesus Cristo. E nós, como cristãos, nunca podemos permitir que o nosso Senhor tenha um rival. Ele é único. Ele é supremo. Isto quer dizer que o cristão que quer reconhecer o senhorio absoluto de Jesus Cristo não pode reconhecer um cabeça na terra. E se não pode reconhecer um líder terreno, é lógico que ele não pode pertencer a uma organização que tenha um cabeça na terra. Pense bem nisso. Eu sei que nos dias em que nós vivemos, há uma certa dificuldade, pois nós nascemos num ambiente que não criamos. Quando nós chegamos aqui neste mundo, nós encontramos um mundo confuso, onde há uma diversidade de chamadas igrejas. Todas elas, neste mundo ocidental, dizendo-se igrejas cristãs. Nascendo nesse ambiente, talvez seja uma coisa natural pensar que é absolutamente normal esta condição, este estado de coisas. Talvez pensemos que Deus criou isto. Ou se conseguimos perceber que Deus não criou esta confusão e que Deus não aprova esta confusão, talvez pensemos que, já que nós não criamos isto, e chegamos aqui e encontramos tudo isto já feito, não há mais nada que podemos fazer. O problema existe, não foi criado por nós e jamais poderá ser solucionado por nós. E, consequentemente, acomodamos-nos e aceitamos a presente situação e achamos que o cristão, devido a estas circunstâncias anormais, deveria, da melhor maneira possível, escolher entre as organizações a igreja que mais lhe agrada
o que seja mais conveniente. Eu espero, meus irmãos, que nós possamos enxergar o que a Bíblia apresenta. Que quase 2000 anos atrás, Jesus Cristo começou a edificar a sua igreja, o seu corpo místico. Este corpo é composto de todo verdadeiro cristão. A maior parte, como já disse, já está no céu. E este corpo, esta igreja, não pode reunir hoje, nem tampouco poderá tomar decisões e agir como um corpo. Mas Deus está operando através de igrejas locais, não através de organizações que os homens têm feito, usurpando para si a posição que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. E a nossa posição como cristãos, como membros do corpo de Cristo, é uma posição de separação total dessas organizações que os homens fizeram, para que possamos permanecer fiéis ao cabeça, ou como diz em Colossenses capítulo 2, que não sejamos como aqueles que não retêm o cabeça, que é Cristo. Já que a igreja de Cristo é o seu corpo, é claro que não pode existir essas organizações que realmente dividem ou procuram dividir o corpo, mas isso nos ensina uma outra lição. Se Cristo está edificando a sua igreja, o seu corpo, e todos nós que somos salvos pertencemos a este corpo, então é claro que o cristão não pode ficar isolado. Se ele não pode unir-se a uma organização que tenha um líder humano em qualquer lugar aqui na terra, ele também não pode ficar isolado. 1 Coríntios capítulo 12 é um dos muitos trechos que fala sobre o corpo, e ele diz, entre outras coisas, que o corpo, sendo um, tem muitos membros, mas esses muitos membros são um corpo só. Esses dedos são membros do meu corpo, essa língua também é, e todos esses membros permanecem juntos, unidos, formando um corpo só. E é isto que Deus deseja dos seus filhos aqui. Se nós somos salvos, nós não podemos ou não devemos unir-nos a organizações que obedecem à liderança humana, mas nós devemos reunir-nos com cristãos numa igreja local. E tendo dito isto, chego ao ponto que quero apresentar hoje à tarde, sobre essas igrejas locais. Se é que nós temos de evitar estas organizações lideradas por homens, e é que não podemos ficar isolados, com quem podemos reunir? E como podemos reunir? Neste estado confuso em que nos achamos, neste mundo confuso, pergunto eu, ainda é possível reunir como faziam em tempos bíblicos? Eu espero que, em consequência deste estudo e dos que virão depois, que poderemos responder, sem dúvida alguma, na afirmativa. Podemos e devemos. Mas como? Para começar a responder a esta pergunta, pense um pouquinho no seu Novo Testamento. Lembre como os apóstolos fizeram, como os cristãos dos primeiros dias da igreja fizeram. Lembre dos Atos dos Apóstolos, como andaram de lugar em lugar, levando consigo o Evangelho. E em cada localidade onde o Evangelho foi pregado e crido, pessoas foram salvas. E essas pessoas
ficaram naquela localidade reunindo regularmente para manter um testemunho local. Era uma igreja local. Aquelas pessoas eram cristãos e reuniam simplesmente como cristãos. Se Paulo foi para Corinto, ele não formou naquela cidade uma igreja de Paulo. Se ele foi para Éfeso, não plantou mais um filial da igreja de Paulo. E se Pedro foi para um outro lugar, não plantou uma igreja de Pedro. Onde Paulo pregou, ele deixou um grupo de cristãos, reunindo como cristãos. Não eram seguidores de Paulo, eram apenas cristãos. E vemos isto claramente em Corinto, porque aconteceu em Corinto o início daquilo que nós conhecemos tão bem no dia de hoje. Em Corinto vemos as primeiras manifestações do sectarismo, a semente que futuramente germinou, produzindo todas estas denominações que hoje se multiplicam tanto. Lembra quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: eu ouço que há divisões entre vós, porque alguns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, nós somos de Apolos, e ainda outros, nós de Cefas, e ainda outros, nós de Cristo. Nós de Paulo, nós de Apolos, e assim por diante. E lembra como Paulo censurou energicamente aquela atitude, mostrando que Cristo morreu por eles. Paulo não foi crucificado por eles. Foram salvos no nome de Jesus Cristo. Foram batizados em nome de Jesus Cristo, não em nome de Paulo nem de Pedro. E se foram salvos em nome de Jesus Cristo e batizados em nome de Jesus Cristo, deveriam reunir unicamente no nome de Jesus Cristo. Nunca poderiam aceitar um outro nome, quer seja o de Paulo, o de Pedro, o de Apolos, o de qualquer outro. Vemos naqueles tempos os cristãos em cada localidade reunindo simplesmente como cristãos, porque sentiram uma atração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Foram atraídos a Ele. Ele era o centro da sua reunião. É isso que acabamos de ler em Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18, lemos de um caso que poderia surgir em qualquer localidade. Um problema, desentendimento entre dois irmãos. E se acontecer algo assim, o Senhor Jesus Cristo disse que você deveria ir conversar com seu irmão. Se conseguir resolver o problema entre vocês dois, muito bem, encerrou o assunto. Mas se teu irmão não te ouvir, então chame mais um ou dois irmãos e vá falar com ele outra vez, para que, diante de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja estabelecida. Se nesta altura resolver o problema, muito bem. Mas se não, então fale à igreja. É a primeira menção de uma igreja local no Novo Testamento. Capítulo 16, como notamos ontem, é aquela igreja que é o corpo de Cristo. Agora no capítulo 18, ele diz que nestes momentos de problema, que poderemos, no último caso, levar o problema para a igreja. E se ele não ouvir a igreja? Então considere-o como gentio publicano, porque não há um tribunal maior, uma autoridade maior do que a igreja local. Observe bem este ponto. Não há, para o cristão, um tribunal maior
do que a igreja local. Você procura resolver o seu problema em particular, não consegue. Leva um ou dois irmãos e na presença deles procure resolver. Se não consegue, leve ao conhecimento da igreja. E se a igreja não puder resolver e convencer aquele irmão, não há um tribunal superior. Isto em si deveria ser o suficiente para mostrar que nunca pode haver uma organização, uma federação de igrejas com uma cúpula, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou no Vaticano, ou em qualquer outro lugar. A igreja local é a mais alta autoridade para o cristão aqui neste mundo. E falando desta igreja local, que reúne, conforme Mateus 18, e toma decisões e tem autoridade para agir, Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. É um dos versículos mais importantes da Bíblia, se é que tem um versículo mais importante que outro. Vemos neste versículo os princípios de uma igreja local. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome. Não simplesmente reunidos em meu nome, embora reunimos em seu nome, reunindo em o nome dele, quer dizer que temos a sua autoridade para agir, ele que ordenou, e no nome dele fazemos isto. Estamos agindo como seus representantes, em seu nome fazemos isto, está certo? Mas o versículo diz algo mais. Uma tradução mais correta seria reunidos ao seu nome. Porque o que ele está indicando aqui é que estas pessoas se acham reunidos por causa de uma atração que sentiram ao nome do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que se acham reunidos porque todas elas, individualmente, sentiram-se atraídos a Cristo. E todas elas, sendo atraídos à mesma pessoa, se acham logicamente na mesma posição, no mesmo lugar, todas elas em torno de Cristo. Por isto que estão reunidos. É a operação do Espírito Santo. Essas pessoas estão juntos porque o Espírito Santo operou no seu coração. Ele usou a forma passiva do verbo, indicando que a ação não era simplesmente deles. Não é que eles gostaram daquele local, gostaram daquela maneira de reunir, gostaram daquelas pessoas e, portanto, se ajuntaram. É que o Espírito Santo operou no coração de cada uma dessas pessoas, criando nelas um desejo de estar com Cristo e, sentindo-se atraídos a Ele, deixaram as organizações dos homens. E como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 13, saíram para Ele. Para Ele. Ele é o imã que atrai. E em consequência desta atração a Cristo, essas pessoas se acham juntas. É uma igreja local. Não uma coisa feita por homens, mas o resultado da operação do Espírito Santo nos corações convertidos através da pregação do Evangelho. Eu gosto de ver em Mateus 18 que ele fala em 2 ou 3. Quando tiver tempo, leia o capítulo todo. E veja como ele fala de 1, 2, várias vezes neste capítulo. Os números mínimos. Quando ele chega a falar da igreja local, outra vez ele usa os números, o mínimo que poderá ter. 2. Claro que não pode ter uma reunião com uma pessoa só, não seria uma reunião. O mínimo seria 2. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. E é isto que acontecia naqueles tempos, primeiros dias da igreja.
em cada localidade onde o Evangelho fora pregado. Pessoas ouviram aquela mensagem, arrependeram do seu pecado, entendendo que eram pecadores perdidos em perigo da perdição eterna. Viram em Jesus Cristo a única esperança. Foram atraídos a Ele em toda a sua necessidade, recorreram a Cristo e Ele os salvou. O Espírito Santo veio habitar nos seus corações. Corações agora transbordando de gratidão a Cristo, o seu Salvador. Não queria mais saber do mundo. Não queria mais saber das coisas dos homens. Amavam a Jesus Cristo porque Ele primeiro os amou. Queriam estar com Ele. E a única atração nas suas reuniões era a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo. Reuniram a Ele. E estes grupos de cristãos, mesmo sendo compostos às vezes de 2 ou 3, mantinham na sua localidade aquele testemunho ao seu Senhor. Eu gostaria de indicar agora, talvez, 2 das características mais destacadas daquelas igrejas locais. Foi por esta razão que lemos em Apocalipse capítulo 3, naquela carta que o Senhor Jesus mandou à igreja em Filadélfia. No versículo 8, ele disse que aquela igreja tinha pouca força. Lembra de Mateus 18 outra vez? Onde estiverem 2 ou 3. Esta de Filadélfia também tinha pouca força. Mas disse o Senhor: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja essas 2 coisas. Embora sendo uma igreja de pouca força, guardou a palavra dele e não negou o seu nome. Uma coisa positiva e uma coisa negativa. Do lado positivo, era uma igreja caracterizada por isto, guardava a palavra de Cristo. E do lado negativo, era uma igreja que recusava, terminantemente recusava negar o nome de Jesus Cristo. Para aquela igreja, Jesus Cristo era tudo. Era a palavra dele que aceitavam. Era o nome dele que não negavam. Guardavam a sua palavra. Se você estudar as 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, e ver um quadro profético da história da igreja, você verá com mais clareza ainda, neste contexto onde encaixam estas palavras. Mas permite-me hoje simplesmente dizer isto. Enquanto nas organizações que se chamam igrejas, eles guardam as palavras de concílios, os decretos destes concílios, guardam as tradições dos homens, as opiniões dos seus pregadores. Esta igreja em Filadélfia era diferente. Não guardava as tradições dos antepassados, não guardava os costumes dos demais contemporâneos, não guardava os decretos de concílios, nem os mandamentos de líderes religiosos, mas disse o Senhor Jesus: tu guardaste a minha palavra, a minha. E uma igreja local é uma reunião, um ajuntamento de cristãos que reúnem simplesmente como cristãos, porque estão atraídos ao nome de Cristo, e é um grupo que está caracterizado por isso. Guarda a palavra de Cristo. A única autoridade na sua reunião é este livro aqui. Não os costumes da geração passada, não as ideias dos pregadores mais eloquentes, não decretos ou decisões de reuniões de obreiros, mas a palavra do Senhor,
o que está escrito. Não faz muito tempo que uma pessoa aqui no estado de São Paulo começou a criticar com linguagem severa uma pequena igreja que está reunido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não repetiria as palavras feias que aquela pessoa que se diz crente usou para criticar aquela igreja. Mas no fim, ela disse simplesmente isto: é claro que aquela igreja está totalmente errada, porque a única coisa que faz, a única coisa que aceita é a Bíblia, e só quer obedecer a Bíblia e mais nada. Graças a Deus por uma igreja destas. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nas organizações formadas pelos homens, os nomes se multiplicam. Às vezes, como estava acontecendo em Corinto, eles têm escolhido nomes de dedicados servos de Deus e usam aquele nome para denominar a sua seita. Às vezes escolhem nomes que indicam a doutrina que querem destacar. Às vezes escolhem outros nomes. Mas o verdadeiro cristão que quer andar no caminho do Senhor, ele nunca pode reunir a um nome denominacional. Permite-me repetir, porque hoje em dia não é aceito isso. Ele nunca pode reunir a um nome denominacional, porque em fazer isto, está negando o nome de Cristo. E aqueles que querem seguir o caminho indicado na palavra de Deus, não vão aceitar os decretos de concílios, nem as opiniões de pregadores, aceitarão simplesmente a palavra de Deus, e não aceitarão nenhum nome denominacional, aceitarão apenas o nome de Jesus Cristo. O nome dele será a única atração. Nunca vão lutar para defender um nome denominacional. Serão fiéis à palavra de Cristo e ao nome de Cristo. Hoje em dia, quando você diz que é um cristão, logo vem a segunda pergunta: de que igreja? E se você não tem um nome denominacional com que se identificar, os crentes de hoje estranham e pensam que você está escondendo alguma coisa, está querendo esconder a sua identidade. É lastimável que tantos cristãos, devido à confusão que eles não criaram, a confusão reinante no mundo de hoje, não conseguem ver a beleza da simplicidade das igrejas locais que Deus plantou e está plantando aqui na terra. Mas se nós estamos enxergando isto, espero que estejamos. E se estamos enxergando isto, espero que possamos apreciar isto mais e mais. E que não sejamos egoístas, guardando isto para nós. Temos muitos irmãos que ainda estão escravizados, retidos, presos nas garras do sectarismo das denominações. Temos uma dívida para com estes irmãos, de anunciar-lhes a verdade como está no Novo Testamento, para que eles possam escapar daquelas garras, para que possam sair daquelas organizações, para que possam sair a Cristo, fora do arraial, porque lá fora que vão conhecer a Cristo de uma forma mais íntima. Uma ilustração em terminar. Houve um homem que foi curado pelo Senhor Jesus Cristo, um homem cego. O Senhor abriu-lhe os olhos, mas os líderes religiosos não gostaram nada daquilo. Eles começaram a perguntar e querendo pressionar aquele homem para falar o que eles queriam que falasse. Não sabia falar muita coisa, mas ele simplesmente podia dizer que era cego, mas agora via, e que aquele homem que fez isto para ele não podia ser um pecador, como eles estavam dizendo. E no fim da história,
Lembra como expulsaram aquele homem da sinagoga? E se você ler um pouquinho mais, o que aconteceu logo em seguida? Sendo expulso, logo em seguida, lembra-se, Jesus encontrou com ele. Lá dentro, oprimido pelos fariseus, pelos líderes religiosos, expulso, encontrou com Cristo. Cristo está lá fora. A nossa posição é lá fora com Ele. Espero que Deus nos ajude a apreciar a beleza dessas reuniões tão simples. Nos estudos que ainda teremos, eu pretendo olhar mais de perto nessas igrejas para ver como funciona. Como funciona. Eu repito o que disse ontem. Não é nada que você não sabe. É coisas que já ouviu muitas vezes. Mas é bom, especialmente no dia em que nós vivemos, destacar estas coisas. Porque estas verdades estão sendo atacadas onde menos esperaríamos que fossem atacadas. Chegou a hora de abrir a nossa boca e falar bem alto para pregar a verdade como está na palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente a cada um.